Além disso, a cada carícia ou sorriso que lhes dava, imaginava atrair os meus genitores. Peterson meneou a cabeça. Passado o tempo, essa crise interior foi desaparecendo. À medida que estudava e evoluía, passei a amá-los por demais. Eram francos, sinceros, gostavam de fornecer-me experiência de vida, condições ao estudo material. E assim fui me graduando pelas hierarquias escolares até me tornar médico. Como grandes comerciantes que eram, tornaram-se extremamente abastados. Contudo, o que melhor puderam me ensinar não foi sobre a vida da terra, sobre a vida corpórea, mas sobre a vida da alma. O que? Indaguei-lhe. Acreditavam em espíritos? Não, Alexander, eles acreditavam na imortalidade da alma. Como assim? Caro Alexander, ao que me parece você é profundo conhecedor do Evangelho de Jesus. Sim, mas daí compreenderá. Neste momento, fui interrompido por Peterson. Pois bem, se conheces as parábolas do Mestre, há de convir comigo que tais ensinamentos nos proporcionam uma estrada a ser trilhada. A estrada do bem, do amor ao próximo, para nossa própria reforma interior. Para buscarmos em nós mesmos a própria paz, a tranquilidade, afirmei sem hesitar. Sem dúvida, disse o prestimoso Senhor Traço, e ainda mais, soluções para atingirmos o equilíbrio interno ao fim de alcançarmos a redenção de nossos antigos erros. Algo me impressionava nesse começo de diálogo. Havia alguma coisa que me atraía para suas palavras. O que seria? Por quê? Gostava muito daquela conversação. Sentia que era muito importante a discussão de assuntos religiosos. Mas o que mais me intrigava era a volta do assunto do passado. Peterson havia novamente tocado em uma questão em que tanto meditei e na qual meditava, e ainda não havia encontrado uma resposta plausível. O médico, outra vez, tocara no tema dos erros passados, das falhas dos homens no passado, em seu pretérito longínquo. Novas e velhas questões pairavam em meu singelo cérebro de raciocínio católico. Qual o pretérito a que se referia Peterson? Quais as faltas já cometidas? Como consertar os erros que por vez tínhamos cometidos? Que homens seriam esses que representávamos nós no passado? Como se adivinhar minhas dúvidas, continuou ele a explanar, corrigindo-me de falsas interpretações e auxiliando-me nas interrogações mais íntimas. Filho, disse o médico Traço, pelo que me contou, é engenheiro, possui um coração caridoso, abraça todos como irmãos, enxerga Deus e fala com Jesus. Além disso, procura conversar sobre Jesus com todos aqueles que necessitam da parábola salvadora do Mestre, e, com certeza, faz isso sem interesse pessoal, salvo da própria satisfação interior, certo? Claro. Parei para esperar a continuação da exposição, pois tinha a impressão de que ouviria recomendações profundas. Pois bem, filho, a necessidade do homem de buscar a satisfação pessoal é muito antiga. Digo a satisfação no campo religioso, no campo da solidariedade humana. Como bem disse Jesus, somos todos irmãos. Fazemos parte da única e maravilhosa família humana. Como em toda situação, em toda organização precisamos de ordem e regras. As normas humanas nos condicionam às condutas sinceras e honestas que uns devemos aos outros. A liberdade exemplifica pelo respeito possui limite, o da liberdade do próximo. O campo da moral está apenas subjetivamente previsto em nossas leis. Assim, as leis dos homens regram e condicionam comportamentos, condutas a ser seguidas para a segurança, o equilíbrio e o bem comum. Olhou-me profundamente e prosseguiu: Alexander, essas leis fundamentam-se em experiências exteriores, nas tendências da vida exterior do homem. Daí, o problema de ficar o homem subjugado a uma liberdade material, à segurança de seus bens, ao equilíbrio e bem comum da sociedade humana, isto é da ação de todos para com todos externamente.
Consegue apenas o ser humano condicionar-se a leis exteriores que abrigam suas vontades, ações e desejos materiais. Lembremos aqui que o coração do homem, quando pede ou deseja algo sustentável, está também querendo algo material. O amor do coração viaja por diversas direções. Aqueles que pensam ser o amor carnal algo sublime estão enganados. Digo carnal não apenas o amor entre o homem e a mulher, mas a todos os bens que circundam o ser humano. O amor puramente material em nada se assemelha às verdades preditas pelo Mestre, nada tem a ver com seus ensinos superiores. Então, o coração possui anseios maiores. Esses desejos maiores são os da alma. Não nos realizamos na condição grosseira em que nos encontramos. Somente encontraremos a felicidade pela alma. Peterson respirou fundo. Jesus, Alexander, nos trouxe as leis eternas, as leis do justo, do sábio, do misericordioso. Ele nos ministrou condutas maiores. Elucidou-nos sobre comportamentos sublimes. Mostrou-nos a ação benevolente. E, como muitos dizem, abriu-nos as portas do céu. Trilhou a verdade e não a escondeu de nós por um só instante. Suas parábolas exprimem condições para a evolução espiritual, normas para pagarmos a insatisfação, leis de amor, caridade, justiça e moral. Caro amigo, pelo que me parece você é assíduo entendedor dos ministros de Jesus. Sim, ou tento, disse-lhe, já esperando uma nova pergunta resposta. Pois bem, as leis maiores ou de Deus, como queira, a nós ensinadas por Cristo, revelam a condição para nos tornarmos os filhos fiéis do Pai. Enquanto as normas humanas apontam regras para um convívio equilibrado e seguro para os corpos humanos, para a sociedade humana, as leis supremas mostram-nos o caminho que devemos para o equilíbrio e enriquecimento do espírito. Ensinam-nos a buscar a felicidade no céu. Mostram-nos, também, que o equilíbrio, a saúde de que necessitamos está na alma. Somente com o espírito feliz encontraremos a satisfação pessoal. Somente com a busca contínua do amor ao próximo, do coração da alma, é que nos tornaremos paz. Por meio da caridade efetuada pela grande família humana nos equilibraremos. Só por meio da prática pura e espiritual das lições de Jesus conseguiremos ser os pequenos servos de Deus. Eu a tudo ouvia, admirado. Fraternidade é o caminho para a evolução do espírito. Solidariedade é o meio para a busca do reino do Pai. Caridade sem ostentação é numerário que nos fará encontrar nossa própria felicidade. Mas só com o amor despretensioso, o amor de Deus, ministrado por Cristo, seremos verdadeiramente humildes e resignados. Eu estava completamente deslumbrado. Tinha acabado de ouvir lições que atingiam diretamente minha alma. Conseguia perceber coisas que antes nem sequer vislumbrava. Após pequena pausa, continuou Peterson, Alexander, necessitamos muito das leis humanas, pois, sem um planejamento material, não conseguiríamos atingir os reais objetivos do espírito, uma vez que habitamos corpos materiais. Essas normas do homem organizam e controlam os relacionamentos de nossos corpos. As leis supremas controlam a verdadeira felicidade da alma. A grande diferença é ser uma temporária, a humana. Ela se destrói, modifica-se, muda-se e transforma-se de acordo com as atuais necessidades do homem. A outra é eterna, imutável, inviolável, perfeita, justa e sem nenhum erro. Regra a liberdade de pensamento do espírito. Condiciona a vida material. Traça a conduta do amor e da fraternidade. Apresenta-se a todos, ricos e pobres, poderosos e fracos. Não distingue raças, cor nem inteligências. E possui um só julgador, Deus. O julgador maior, que detém o poder. Não o poder de ferir, mas de orientar. Desse modo, após pequena pausa, muito concentrado no assunto, arrisquei perguntar. Pois bem, Dr. Peterson. Muito salutar e digna elucidação. Ainda assim,
Não consegui encontrar a chave que abre a porta da imortalidade da alma. Não raciocinei pelo seu pensar. Não reconheci, ainda, a existência de espíritos ou almas, como queira. Sabes que sou católico. Estudei a ciência exata. Sou hoje engenheiro. E por isso, em tudo que faço, creio e refaço, necessito de autorização mínima de meu cérebro para que efetue tal decisão. Desse modo, como pode o Senhor me convencer da existência de espíritos? Como pode me mostrar a continuidade da vida após a morte? Após rápido sorriso, indagou-me o doutor: acredita em Deus, filho? Sim. Confia nos ensinos de Jesus? Claro. Procura praticá-los. Não só praticá-los, mas entendê-los e amá-los. Então, Alexander, disse o doutor em tom suave como o de um professor muito superior, já acredita na imortalidade da alma. E como ao me ver com o rosto pálido de quem sabe algo, mas não descobriu por falta de raciocinar, falou: não sou eu quem vai convencê-lo da existência dos espíritos e da vida após a morte. Só você poderá isso fazer, por meio dos ensinamentos e das lições de Jesus. Somente pela fé e perseverança em Deus é que esses conhecimentos chegarão até você. Saiba apenas que posso alertá-lo, que posso orientá-lo para que seu raciocínio o leve. Mas peço-lhe já que raciocine com o coração aberto, com o coração do amor, da compreensão de que Jesus, como Mestre, nos ensinou que todos somos irmãos, e que Deus, como Pai, deu-nos a educação maior. Assim, escutando-o falar por meio de suaves palavras de carinho, pude perceber que do olhar do médico algo irradiava. Pareciam ser claras formas amareladas. Também pude notar que de seu coração um som tranquilo e harmonioso se expandia, similar ao extraído de harpas. Enfim, voltou a prelecionar Peterson: Alexander, Jesus nos mostrou o caminho até Deus. Chamou-nos a atenção da moral. Ensinou-nos a amarmos-nos. Efetuou caridade com o coração puro e despretensioso. Viveu para nos glorificar, para que evoluíssemos aprendendo com ele. Consegue imaginar que seus ensinos acabam com a morte? Não, doutor. Imagino encontrá-los com os anjos quando adentrarmos o céu. Então, para você, quando passar pelas portas do além-túmulo, encontrará os anjos e os ensinos de Jesus. Já parou para pensar que, para efetuá-los, compreendê-los melhor, necessita viver em sociedade? Analisou, alguma vez, se compreende por completo seus ensinos? Não passou por seu pensamento que, para verdadeiramente entendê-los, precisamos praticá-los por inteiro? Conseguiu imaginar algum homem na Terra que os efetua por completo? Não lhe ocorre haver a necessidade de uma depuração mais sólida nas bases humanas? Crê que sabemos tudo sobre as leis ministradas por Jesus? Nunca lhe ocorreu que, caso soubéssemos tudo, isto é, entendêssemos, compreendêssemos e praticássemos tudo de Deus, já seríamos seres perfeitos? E se fôssemos totalmente perfeitos na prática e compreensão do amor maior, da caridade sublime, da moral elevada e da justiça eterna, nos tornaríamos pequenos deuses, ou melhor, seríamos Deus, ou seríamos iguais a Jesus? Estas elucidações realmente questionavam fortemente meu coração. Com certeza, nenhum homem conseguia fugir a essas perguntas. Até agora esse enigma não havia sido resolvido pelo meu pensar. Até o momento, ainda omitia de meu real senso de verdade aquelas questões. Por que escondia de mim mesmo tão poderosas dúvidas? Por que não procurava elucidá-las? Claro que seriam respondidas por Peterson. Estava completamente entretido no assunto e não deixava de mentalizar situações, acontecimentos e fatos. Naquele momento, o médico parecia resplandecer em força, uma fé que transparecia por meio de uma forte luz irradiada de seu tórax. Não sei se vivia um sonho ou algo parecido, mas conseguia notar perfeitamente infinitas bolhas azuis e verdes a cair sobre nós, em especial sobre o doutor.
corriam de grande altura e cobriam-nos suavemente, desaparecendo ao nos tocar. E em alguns instantes continuou o doutor, envolvido na mais salutar luz e imagem sublime que até aquele momento tinha notado durante minha vida. Alexander, falou o senhor de 53 anos traço, caso nos tornássemos perfeitos seríamos como Deus. Não pode crer em tal possibilidade. Esse silogismo foge da verdadeira realidade. Só conseguiremos compreendê-lo com os olhos do espírito. Somente conseguiremos decifrá-lo através da imortalidade da alma, da lei da reencarnação. Filho, as leis superiores são para serem entendidas e aplicadas. Pois bem, isso nos ensinou o Mestre. Como percebemos, muito difícil é introduzi-las por completo em nossa atual vida. Se isso não conseguimos realizar, me diga o porquê de não termos que aqui voltar para efetuá-las. E mais, que valor teriam se tivéssemos que realizá-las somente por alguns momentos? Porque Jesus, enviado de Deus, tê-las-ia nos ministrado para uma só existência, se já possuímos leis que regulam nosso comportamento adequado. Eu conjeturava. Veja, Alexander, o Pai enviou o professor para nos licionar amor ao próximo, caridade, justiça, moral, todas essas virtudes em caráter sublime, maior, para apenas aplicá-las e compreendê-las por um pequeno tempo determinado. Ou existe outra resposta para suas íntimas indagações? Teria mesmo nos ensinado para utilizarmos essas leis quando estivéssemos no céu. Onde estaria sua justiça, nesse caso? E aqueles que vivem na terra sem praticá-las? E outros que vivem sem compreendê-las? Todos teriam o mesmo final? Isso seria a justiça de Deus. Querido Alexander, raciocinemos agora pela vida, por meio de exemplos práticos. Deus permitiria as guerras por quê? Ele aceitaria as desigualdades de riquezas por quê? Como imaginas acreditar nele e ser sua justiça perfeita quando nascem no mundo pessoas de cores e raças diferentes, crianças sãs e outras com defeitos físicos, pessoas que adquirem dificuldades financeiras e físicas durante a existência terrena e outras não, uns tendo mais oportunidades que outros, uns sofrendo mais que outros? Não imagina existir um porquê para tudo isso? Suspirei. Ou crê que as diferenças de beleza, riqueza, poder, oportunidade são obras de Deus? E mais, pensa que ele isso cria aí, no juízo final, ou na hora da morte, todos andarão ou serão abençoados por anjos. Qual seria então o ser justo, sábio e onipotente que aprendemos que ele é? Seriam então sábias e justas suas leis? E mais, seriam leis eternas? A resposta é óbvia, Alexander. Deus põe a nós na Terra em graus e condições diferentes para evoluirmos não com o corpo, mas sim com o espírito. Faz Ele com que compreendamos que sofremos porque algo de errado fizemos. Ensina-nos Ele que choramos hoje pelas lágrimas que fizemos nossos irmãos chorar, ontem, para nos burilarmos. Mostrou-nos, por meio de seu enviado, que os aflitos serão consolados no céu, mas devem primeiro resignar-se na terra, isto é, devem superar suas fraquezas. Devem ultrapassar suas próprias tendências inferiores. Devem aniquilar de seus espíritos o mal, ou seja, o egoísmo, o orgulho, a mentira e a vaidade. E, assim, devem agir como cristãos, com o coração da alma. Sorriu-me Peterson. Filho, a reencarnação, isto é, a vida após a vida, ou a nova vida após a morte de uma outra vida, é a maior oportunidade que o Pai nos concede para evoluirmos em pessoa e espírito. Você já estudou muito na Terra, como eu. Tivemos de aprender com nossos próprios erros, reformular ideias e conceitos, refazer e consertar equívocos para que pudéssemos nos graduar como engenheiro e médico, respectivamente. Então, como imagina que o espírito se gradua, ou evolui? Como pensa que a alma consegue chegar a mundos mais elevados? Sim, filho, só através da reencarnação,
que nada mais é que a oportunidade conferida a nós pelo Pai, para que efetuemos as lições deixadas para nós por Jesus. Qual teria sido então a missão do eterno pastor senão essa? Caso não existisse a lei reencarnacionista, por que precisaria ter vindo Jesus à Terra? Só para nos ensinar a viver quando estivéssemos no céu ou nesta vida passageira? Ora, Alexandre, se assim fosse, não teria tido necessidade de ele ter vindo pregar para nós. Poderia fazer isso direto no céu. Ou imaginas que Jesus veio nos ensinar para que nos tornássemos melhores somente para a vida no céu? Filho, também é equivocada essa pergunta, pois, se assim fosse, o que pensarmos do agora, do presente? Caso imaginemos a vida só no céu, pouco devemos nos importar com a atual existência, e isso não é a realidade que Deus põe e criou para nós. Após breve intervalo continuou, com olhar sereno: pensas ainda que após a morte encontraremos anjos ou demônios? Passa pela sua cabeça que o juízo final virá e os mortos ressuscitarão dos túmulos. Alexandre, o céu e o inferno estão dentro de nós. A cada ato e comportamento sublime aplicamos o céu. Em cada momento de ódio, cólera ou egoísmo acionamos a iniquidade, ou o acelerado que ainda persiste em habitar em nossos espíritos. Nossa consciência é o altar de nossos próprios julgamentos. É ela que nos encaminhará após e antes do sepulcro ao mundo que escolhemos se nos resignarmos, cumprirmos os deveres cristãos do amor e da caridade, encontraremos o mundo da felicidade. Porém, se nos volvermos às influências e tendências inferiores, encontraremos a porta das trevas. Aquelas palavras calavam fundo em meu ser. Cada homem é a consciência geradora de suas atitudes e, portanto, responsável pelo bem ou mal que efetua. Estamos no planeta das provas e expiações. Devemos reparar erros, consertar desvirtudes, apagar todas as inverdades. Não perjuremos ao alto. Compreendamos que a reencarnação é o meio para saldarmos os débitos do passado e receber as bênçãos para a evolução. Como podemos imaginar o mundo e a verdadeira justiça de Deus sem essa lei? Como explicar nossos atuais sofrimentos? O mundo que construímos tem reflexos de nosso passado. O mundo novo que construiremos terá os reflexos de nosso presente. Assenti com um gesto de cabeça. Filho, como engenheiro, deve saber que a construção bela e moderna necessita que o profissional dessa área se aperfeiçoe sempre. Assim ocorre com o espírito ante a lei da reencarnação. Todos devemos mudar pelos ensinos de Jesus, para um dia dizermos: todos somos irmãos, amo o próximo como a mim mesmo. Eram eternas essas elucidações, e tenho a certeza de que eu nunca mais as esqueci. A conversação passava de uma hora completa. Eu tinha muito ainda o que perguntar e ouvir, contudo, o Dr. Peterson foi chamado urgentemente por uma enfermeira para atender um de seus pacientes em estado grave. Disse a enfermeira: Dr. Peterson, o paciente Paul está em estado gravíssimo. Ferimento não cicatriza e suas dores são fortíssimas. Creio que vai aguentar. Estou indo. E, lançando-me um olhar, fez-me um gesto e me convidou a acompanhá-lo. Fui, sem hesitar. 7. Os pais judeus. Nem mesmo ao me aproximar do ambulatório médico improvisado no acampamento militar conseguia eu deixar de pensar nas profundas lições de Peterson. Tinha muitas dúvidas, mas, dentro de meu ser, uma satisfação positiva correspondia magnificamente, deixando ao meu entender que aquelas elucidações da alma já eram e iam ser importantíssimas em minha vida. Ao analisá-las, não pude deixar de notar sua importância. Esclareciam tantas questões sobre as quais passei anos em incertezas. Esclareciam as perguntas relativas às consequências dos homens no passado. Porque a vida para uns era mais confortadora e para outros não. Realmente descobri os diversos porquês da existência. Sabia o ser necessário aprender mais, ouvir novamente o prestimoso médico. Em alguns momentos chegamos ao ambulatório.
O paciente parecia sofrer muito, pois estava com uma perna amputada e diversos pontos perfurados pelo corpo, além de inúmeros cortes e queimaduras. Sem dúvida havia sido atingido por uma granada. Peterson procurou medicá-lo com fortes sedativos e outros que não consigo descrever-lhes, além de diversos procedimentos médicos adequados. Ouvi o prestimoso e dedicado doutor animar física e mentalmente o paciente chamando-o para a vida. Após alguns minutos, o moribundo se sentiu mais aliviado, e assim também fiquei. Paulo estava com menos dores, apesar das fortíssimas inflamações. Foram feitos novos curativos. Apesar de muito bem medicado, Paulo não havia adormecido, e, como num ato espantoso, chamou-me: "Venha cá, homem." Eu respondi: "Sim, venha, venha", disse Paulo. "O que quer?" Perguntei-lhe com piedade. "Caso aconteça algo a mim, isto é, se eu morrer, procure por-me, em Berlim, neste endereço." E tirou debaixo do travesseiro um papel com o nome completo da moça e endereço. "E, por favor, ajude-a. É minha filhinha e está só. Faça isso, por favor. Prometa-me que o fará, caso sobreviva a esta guerra horrível." Nossa! Aquelas palavras comoveram meu coração. O gesto desesperado de um pai no momento da morte. Isso só me fazia mais uma vez pensar e crer no que Peterson dissera. Aquela atitude realmente me mostrava quanto dói a guerra. Quanto dói a fragilidade do homem. O quanto o ser humano ainda tem que evoluir. Quanto ainda tem que aprender. Não podia deixar de prometer-lhe algo tão sagrado. Afinal, também me preocupava com as crianças da instituição, e jamais falaria um não a um pai em desespero, à beira da morte. "Promete?" repetiu Paulo. "Sim, prometo", jurei, condoído. "Caso eu venha a sobreviver e algo lhe aconteça, farei com muito prazer, pois também possuo uma instituição de crianças órfãs e doentes e fico preocupado." Não houve tempo de completar a frase. Paulo faleceu durante os meus dizeres. Peterson nada pôde fazer. O sentimento de perder era latente em meu coração e no pensamento de todos os que ali permaneciam: Peterson, as enfermeiras, os outros doentes. Ao sair do ambulatório, pude notar a quantidade de enfermos que lá se encontravam. Muitos semi-mortos, vários com pernas e braços amputados, gritos de dor e sofrimento. Saí e me fiz acompanhado do Dr. Peterson. Havia determinado as condições fúnebres para Paulo. Logo iria ser enterrado. Andamos um pouco, e logo nos encontrávamos no mesmo tronco de árvore. Assim ele arguiu: mais um desencarne. Mais um final de vida terrestre. Que Deus abençoe a alma de Paulo. Desejo que ele tenha terminado de cumprir ao menos em parte sua missão. Também assim desejo, retruquei, com calma. Nesse instante, em nossos pensamentos a mesma ideia foi privilegiada e ao mesmo tempo começamos uma prece a seu espírito. Passados alguns minutos de nossa fraternal oração, voltamos a conversar e logo lhe perguntei: se não for incômodo, gostaria que continuasse sua história de vida, doutor. Já aprendi muito, mas reconheço que posso aprender mais. O senhor tem, sem dúvida, anos de vida a mais que eu, e com certeza mais evolução. Suas experiências me são caras e terão muita utilidade. Sinto isso, algo parece me envolver as suas preleções. Existe uma voz interna que me diz para escutá-lo, pois serei agraciado de informações extremamente necessárias à minha nova vida. Agora compreendo melhor os porquês das existências, e com certeza pelo passar dos tempos os compreenderei melhor. Muito gentil e sábio de sua parte, disse o doutor. A vida é como o mar, traz ondas e calmarias a todos os instantes. Contudo, antes de voltar à minha narrativa, a qual fez com que parasse aqui, quero que aceite isso com carinho e guarde-o dentro de seu coração. E, tirando do bolso um pequeno livro, entregou a mim, junto com um caloroso abraço.
Logo notei o nome, o Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, disse Peterson, encontrará palavras e dizeres mais sábios que os meus. Com esse livro saberá se portar nas mais diversas situações que a vida lhe impuser. Basta apenas que pense com fé no Pai e abra-o aleatoriamente. Nesse pequeno compêndio encontrará os dizeres de Cristo, mostrando-nos o longo caminho ao reino do Pai. Nele verá o Mestre e seus enviados explicar onde encontraremos a verdadeira felicidade. Nele encontrará paz, amor, conforto, alívio, consolação e muita fé. Viva com ele. Porte-se como ele, saberá enxergar Deus com outros olhos, conseguirá avistar os anjos não com as asas, mas com as túnicas brancas da paz, do amor, da justiça e caridade. Realmente aquelas lições me comoviam. Aceitei o livro com muito carinho e forte sorriso. Olhei com atenção seu índice e pensei, tenho certeza de que isso me será muito útil. Continuei a repassar as páginas e não deixei de notar, nos nomes dos capítulos, que lá prescreviam as parábolas de Jesus iguaizinhas às do Evangelho comum. E ao final dos capítulos havia um título assim dizendo: Instruções dos Espíritos. Não pude refrear ou aguçar de minha curiosidade, e perguntei ao médico: são os espíritos que falam nesta parte do livro? E, mostrando-lhe a parte citada, disse: como fazem isso? Através dos médiuns, respondeu, muito amável, o doutor. E como eles isso fazem? Existe um trabalho, uma preparação para conseguirem realizar com sucesso seu labor espiritual. No entanto, caro Alexander, são explicados no outro livro, apresentando as diversas categorias, os diversos estados. Foi escrito pelo mesmo autor desse que lhe dei, e contém provas científicas, pessoais e didáticas. Chama-se o Livro dos Médiuns. Além deste, o autor escreveu outros, que mostram com exatidão as provas das existências dos espíritos, como são, como vivem, como atuam em nossos pensamentos. Trata-se do Livro dos Espíritos, Céu e Inferno, a Gênese, etc. Assim, amigo, por ora e para seu começo espiritual, deve começar a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, que já lhe será muito útil no atual momento que estamos passando. Ao mais, não trouxe para cá os outros, senão também poderia lhes dar para ler. Não, claro, já me sinto muito satisfeito com este. Tenho certeza de que vivenciarei cada página. Farei também como me disse, abri-lo-ei aleatoriamente antes de dormir e ao acordar pela manhã. Muito bem. Peterson sorriu. Sabia que estava doando este livro a uma pessoa esforçada e sábia. Querer conhecer novas trilhas, desde que elas estejam nos caminhos traçados por Jesus, gratificam e fazem evoluir um homem. Além disso, como engenheiro e construtor deve saber que, para o empreendimento de grandes obras, fazem-se necessários alicerces firmes, bases sólidas para que a estrutura sobreposta se consolide em forma eficaz e plena. E, percebendo que alguns minutos se passaram, o médico, sabendo que em breve teríamos que nos recolher, indagou: então, quer terminar de ouvir minha história? Quer saber por que realmente é que estou? Sim, mais uma vez afirmei, sem vacilar. Desejo conhecer suas vivências com todas as filigranas possíveis. Pois bem, aos 9 anos fui adotado por aquele casal judeu. Repetiu Peterson a história para que eu pudesse novamente me sintonizar com ela, a família Lieberman. Após algum tempo de convívio, consegui acostumar-me com o fato, afinal, eram eles muito dedicados e carinhosos. Não me esqueci de meus genitores, mas também já não possuía nenhuma restrição em retribuir os carinhos de meus novos pais, em tentar voltar a ser feliz. Acomodei-me melhor no assento improvisado. Passaram-se anos maravilhosos. Formei-me em médico. Estudei nas melhores escolas da Alemanha e aperfeiçoei-me em outros grandes centros educacionais da Europa. Viajei a trabalho pela França, Itália, Holanda, Turquia.
Trabalhei asperamente e com muita dedicação. Ausentei-me de compromissos infelizes e abstive-me das tentações dos seres grosseiros. Vivia para os doentes e aconchegava-me em meu segundo lar com muito encantamento. Recebi de meus pais todo o apoio financeiro, equipamentos médicos, livros, cursos, provimentos, consultório. Procurei atender todos os necessitados de meu auxílio, homens, mulheres, ricos, pobres, alemães ou não. Tive tão pouco tempo para os prazeres do namoro que vim a me casar com uma médica, também, muito abnegada, aos 40 anos de idade. Aquilo era novidade para mim. Jamais imaginei que Peterson fosse casado. Será que tinha filhos? Era ela mais jovem, prosseguiu o prestimoso doutor. Contava na época das núpcias, 33 anos. Vivi com ela em ninho de muito amor, muita paz e com Deus em nossos corações. Foi com ela que aprendi a crer, a enxergar e praticar o Espiritismo. Foi com ela que entendi que, para tornarmos-nos verdadeiramente espíritos de luz, ou puros, precisamos ser e efetuar diariamente o cristianismo. Necessitamos nos converter em cristãos. E não havia oportunidade mais proveitosa e salutar para assim vir a ser do que o exercício da medicina. Através dos trabalhos como médico consegui compreender o verdadeiro caráter cristão. Através desse ofício percebi que o homem necessita, na maioria das vezes, de remédio para a alma primeiro, e depois para o corpo. As palavras de Peterson, mais uma vez, deixavam-me espantadiço e boquiaberto. Não consegui nem ao menos fazer-lhe indagações. Quantas curiosidades e experiências me passava. Como era um homem bom, enxergava o próximo realmente como irmão, abstinha-se das fragilidades mundanas, mas agarrava-se na essência à alma, à bondade e misericórdia da criação. Em meio a esses meus pensamentos, continuou Peterson, com profundo encantamento, vivi com ela por apenas 5 anos. 5 anos e nem mais um dia. O que aconteceu com sua mulher? Estava eu agora tremendamente aterrorizado. Fui vítima de um tumor canceroso que a levou de nosso convívio em poucos 60 dias. E, com os olhos umedecidos, seguiu em frente. Sofri muito. Mais uma perda entre as pessoas que mais amava. Tive que recorrer por completo ao carinho de meus pais adotivos e, principalmente, ao Espiritismo. A santa doutrina nos acolhe hoje, ontem e sempre, nas horas felizes ou difíceis, nos momentos de amor e cólera. Como nos conforta, quanto nos alivia. E, superando sua comoção, voltou a dizer: não tivemos filhos, pois muito e árduo trabalho nos esperava todos os dias. Após alguns dias para a superação da perda, voltei a meus afazeres, agora com mais vontade e afinco. Senti-me um ser poderoso e imaginava encontrar a cura para esse mal da humanidade, pois o câncer é uma doença aniquiladora de vidas. Confiei em estudos, tempo e recursos financeiros meus e de meus pais adotivos no combate e tratamento do câncer. Não consegui muitos bons resultados práticos, porém aos doentes transmiti as lições de Jesus com base no Espiritismo, que, tenho certeza, lhe foram mais úteis. Procurei sempre aliviá-los com as palavras do Mestre e encorajá-los para a nova vida que os chamava. Interrompi nesse momento o Senhor amável e indaguei-lhe: conseguiu superar a perda da morte de sua esposa em poucos dias? A perda, sim. Não poderia aceitar-me sendo um egoísta. Entretanto, jamais a esquecerei. Isso era novidade também para mim, visto que levei longos anos para esquecer a morte de meu pai. Por isso, assim disse, conseguiu somente com a ajuda do Espiritismo. Primeiro com fé em Deus. Depois, com o remédio para a alma, para nossos sofrimentos, as lições de Jesus, tudo isso com base no Espiritismo. Não posso deixar de falar dos inúmeros amigos e amigas que também me confortaram, além dos ombros acolhedores de meus segundos pais. Estava estupefato. Continuava, a cada frase de Peterson,
mais e mais entretido. Era de fato uma história de dor. Como que adivinhando meu pensamento, ele seguiu em frente. Procurei a cada dia que me passava entreter mais no amor ao próximo e na caridade aos necessitados. Comecei a viver daquele momento em diante uma vida ainda mais regrada nos preceitos cristãos. Após esta última frase, fez pequena pausa, e mais uma vez consegui notar cair das alturas maiores e novos flocos de luz. Dessa vez, as cores eram em maior número. Existiam as verdes, amarelas, azuis, brancas, lilazes, e uma outra que não consigo transcrever-lhes neste momento. Não existem palavras em nossos dicionários para descrevê-la, muito menos para indicar e conceituar o momento sublime pelo qual passávamos. Assim, Alexander, continuei a vida. Esperava não mais sofrer, porém. Parou Peterson a narração, pois parecia conter as lágrimas, engolindo em seco. E, após breve suspiro, respirou fundo e prosseguiu, sempre em tom doce: Alexander, a vida parece muito simples e, às vezes, muito complicada. Saber sofrer é um dever do espírito que almeja posições elevadas no reino de Deus. Aquele que é resignado às determinações do Pai eleva-se a ponto de não mais descer. Sofremos aquilo que aguentamos e merecemos. Sofremos pelo nosso pedir. Complicamos nossas vidas a partir do momento em que nos afastamos do maior. Vivemos melhor quando trazemo-lo dentro de nossos corações. Só a partir desse momento compreendemos o seu amor, a sua verdade e a sua justiça. Somente nesse instante compreendemos o amor maior, o amor do Eterno. Só daí praticamos realmente as lições de Cristo. Só assim efetuamos as leis de caridade. Só assim amamo-nos uns aos outros e afastamos a ignorância do orgulho e egoísmo de nossos atos e pensamentos. Peterson ressaltou ainda outras importâncias do amor, da caridade, da moral e da verdadeira justiça. Explanou em mais alguns minutos o verdadeiro caráter do homem cristão. Dissertou rapidamente sobre amor ao próximo e caridade abnegada, a caridade sem espera de retribuição. Mas uma vez eu entendia como se fosse um professor sublime. Peterson falava com o coração. Emitia notas musicais belíssimas em suas palavras. Seu tom de voz convencia e emocionava, pois falava pela alma. Eu não conseguia deixar de ouvi-lo por um só segundo, e, após mais um breve intervalo para guardar fôlego, voltou a ressaltar o médico caridoso. Meus pais adotivos eram muito ricos. Eram judeus, como já lhe disse. E, como bem sabe, o nosso governante, com a falsa desculpa de nacionalista, com o pretexto de serem os alemães da raça superior, ariana, mandou prendê-los e levou-os ao que chamam de campo de concentração. Oh! Seus pais não conseguiram fugir da Alemanha? Redargui com extrema estranheza e indignação. Não fugiram. Eram pessoas de princípios. Eram como eu, tementes a Deus. Interrompendo de novo, lhe disse: como assim eram? Quer me dizer que, sim, Alexander, eles também morreram, afirmou, com voz fraca e olhos úmidos. Um breve intervalo se passou, e Peterson reagiu como um forte e confiante cristão. No começo dessa campanha nazista foram convidados a se retirar da Alemanha e obrigados a se desfazer de seus bens em nome da guerra nacionalista de Hitler. Meus pais não concordaram. Assim, tiveram seus bens tomados e foram levados à prisão dos judeus. Sofreram imensos desgostos, torturas e humilhações, e, como já estavam em idade avançada, morreram por desnutrição e rompimento cardíaco. O que você fez perante isso, Peterson? Eu não cabia em mim de indignação. O que um bom espírita deve fazer? Orei a Deus. Procurei, antes de suas prisões, caminhos jurídicos e políticos para salvá-los. Nada consegui, no entanto, apesar de possuir amizades influentes. Não tentei convencê-los a fugir da Alemanha,
pois eram íntegros e jamais largariam suas posses em mãos inescrupulosas. Nunca concordariam em financiar uma guerra que só morte e destruição traz aos homens. Eu não ia demovê-los de suas convicções, pois, embora judeus, eram praticantes do espiritismo e não temiam a morte física. Compreendiam suas provações e agiam para o bem e a evolução do espírito. Nesse momento, não pude deixar de pensar no sofrimento da vida daquele médico e, com mais certeza agora, aceitava suas palavras referentes ao espiritismo. Concordava, sem dúvida, a partir desse último esclarecimento, com o que havia me dito: sempre existe alguém que sofre mais que nós. Realmente considerava minha vida de dor, mas, comparada de Peterson, era bem pequena, quase minúscula. Retornou a conversação o doutor, agora parecendo aliviado depois de ter contado sobre a morte de seus pais judeus. Sim, Alexander, voltou a dizer, conformado, a vida que tem conhece bem a dor. Como deseja saber toda a minha história, não vou deixar de contar-lhe como cheguei aqui. E assim retruquei: então não veio porque quis. Sempre desejei ajudar como irmão a todos. Jamais reneguei colaboração médica a ninguém, nem mesmo aos que se consideravam meus inimigos. Como já comentei, possuía pacientes da alma e do corpo em clínica recuperatória e de reabilitação, e, realmente, não desejava tê-los deixado apesar de saber que ficaram em boas mãos. Nossa, reagi, como temos a história parecida nesse ponto, não só nesse. Peterson sorriu. Após a prisão de meus pais adotivos, comecei a sofrer perseguições políticas. Partidários do nazismo viram em minha pessoa um inimigo pessoal. Vasculharam minha vida e descobriram que meus genitores não eram da raça pura, ariana, e, além de ter sido adotado por judeus, eu era contrário ao regime em vigor. Assim, Alexander, também me acusaram de comunista e começaram a exigir mais impostos de minhas propriedades. Além disso, queriam que contribuísse para esta horrenda guerra com grandes haveres financeiros, pois sabiam ser o homem abastado. E, como não concordava com suas exigências, eles começaram a me insultar e praticar atentados terroristas contra a clínica, me forçando indiretamente a aceitar a convocação para médico na guerra sem que ao menos pudesse dizer não. Tive que aceitar para não ver mais tutelados meus mortos. Caso contrário, poderiam aniquilá-los, ou tirariam meus recursos por não ser eu ariano, isto pelo muito que me ameaçavam. Peterson fez breve intervalo. Veja, filho, eu jamais negaria ajuda médica ou espiritual a um ser humano, tão menos a espiritual. Mas, diante das circunstâncias, seria mais útil ficar na Alemanha administrando meus doentes em tratamento. Sim, disse eu a ele, é muito mais responsável ser útil para aquele que precisa que ser inútil para algo que inutilmente foi criado. Quanto à ignorância, sim, extremo atraso espiritual. Temos de convir que não só dos governantes, mas também do povo, que em sua maioria apoia esse regime diabólico. Os cidadãos não conseguem sequer enxergar Deus em seus olhos materiais. Acreditam ser de uma raça mais inteligente, mas confiam e são dirigidos por uma pessoa que nem a ela pertence. Lembremos-nos de que Hitler é austríaco. Concordei com o balançar da cabeça. Continuamos a conversar por mais alguns minutos, pois a hora passava e tínhamos que nos recolher por ordem de superiores. Na despedida, abraçamo-nos fortemente. Estava eu comovidíssimo com a história de Peterson. Desejei-lhe sucesso com todo o amor de meu coração, e ouvi dele o seguinte: que Deus o guie nessa nova estrada que começa a trilhar, filho, e que o Espiritismo a ilumine para que você possa colher nela somente as flores dos bons dizeres de Jesus. Estas foram as últimas palavras que escutei da alma de Peterson. Após essa noite, as batalhas se intensificaram e diversos incidentes apresentaram-se à minha pessoa. 8. Primeiro sonho como espírita. Fui me recolher,
e logo me instalei em minhas acomodações militares. Não conseguia deixar de pensar naquela história da vida de Peterson. Por quantos sofrimentos havia passado? Quantos ainda teria que passar? Sobreviveria a essa terrível guerra? Iria salvar-se e retornaria para cuidar de seus doentes? O que mais impressionava o meu coração era a clareza e a compreensão com que encarava a vida. Conseguia facilmente transmitir ideias amáveis, inclusive sobre aqueles que o perseguiram. Era admirável sua fé em Deus. Ao contrário de muitos, a cada dor, a cada perda que tinha na vida parecia aumentar sua fé no Pai. Quanta perseverança! Quanta firmeza! Supria a dor com amor e mais trabalho. Dedicava-se como um anjo a seus doentes. Vivia pela luz deixada a nós por Jesus, e não se arriscava no abismo das trevas. Ouvia o coração do Espírito, acreditava nas palavras e nos gestos puros. Não se orgulhava dos dons, ou da posição social que detinha, colocava-se à disposição dos carentes. Como dizia, tratava os males do corpo e da alma. Pelo que percebia em nossas conversações, não se rendia ao cansaço e ocupava seu tempo de vida a acariciar as lições cristãs. Não rompia com aqueles que se consideravam inimigos, ao contrário, amava-os como a todos, pois tinha plena consciência de sermos todos irmãos. Sabia que devia curá-los, porque o Mestre havia nos ensinado ser fácil amar somente aqueles que nos amam. Conhecia o segredo para tratar com os injustos, os coléricos, os odiosos. Havia recebido do céu inúmeras provas amargas, mas sob isso, superá-las e as transformou em alimento divino. Graduou-se na trilha do amor ao próximo. Formou-se pelas lições de Jesus. Doutorou-se através da fé em Deus. Era, sem dúvida, o homem mais sábio que eu havia conhecido. Tinha plena convicção de aplicar a religião aos problemas do dia a dia. Era virtuoso. Era, com certeza, um seguidor de Cristo, adepto do cristianismo, um cristão. Doar a vida a Deus, como todos nós devemos fazer. Resignou-se ante suas determinações e suportou-as pelo caminhar de um bom cristão. Não havia mais tempo para pensar sobre as considerações daquele médico. Elas realmente se tornaram eternas elucidações para a minha vida. Deitado e sem poder acender nenhuma forma de luz, tive que me contentar em ler o Evangelho segundo o Espiritismo com o clarão do luar. Não se fazia menos doce essa leitura com tal iluminação. Mais uma vez, a obra de Deus cobria-nos em noite de trevas. Mais uma vez, esse belo e majestoso corpo celeste confortava-nos em calma e paz. Parecia iluminar também nossas almas e cobria-nos como a nos socorrer em confortáveis espaços magnéticos. Ler o Evangelho através dos tenuíssimos raios da lua cheia era muito gratificante, pois, através deles, parecia que Deus transmitia sua luz, seu amor. Fiz o que tinha dito a Peterson, orei ao Pai primeiro com muito fervor, e logo após abri o livro ao acaso. Como coincidência ou destino, eu abri no capítulo 4, cujo título se expressava desta maneira: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Li e reli calmamente as parábolas de Jesus e, sem menos atenção, as instruções dos Espíritos. Pelo contrário, com desejo seco de descobrir novos conhecimentos sobre o Espiritismo, captei atentamente as lições do Espírito de São Luís. Parecia querer devorar o livro. Não me continha insatisfação. Estava novamente muito entretido nos assuntos contidos naquele capítulo. Estava entusiasmado e muito consciente do que aprendia. Tudo passou pelo meu julgar íntimo, e minha consciência só o fazia aprovar. Meu coração, então, deleitava-se em júbilo satisfatório. A lição era a mais oportuna possível para quem acabara de adentrar a doutrina. Os dizeres de São Luís exprimiam com clareza sobre os limites, as necessidades do homem de reencarnar. Aprendi, reaprendi o que já parecia conhecer e relembrei mais uma vez o que Peterson havia acabado de dizer. Sim,
O homem necessita encarnar diversas vezes para sua própria evolução. Precisa dessa oportunidade de Deus para reconciliar-se com velhos adversários, corrigir erros, reparar faltas. Necessita de inúmeras chances para desfazer mal-entendidos, burilar seu espírito na senda do amor, da moral, da justiça de Deus. Precisa aprender a dar sem querer retribuição, repartir os excessos, abrir mão das tendências inferiores. Precisa e deve aprender a ouvir os bons espíritos, trabalhar em vigia seus pensamentos, orar com o coração sem exigência. Precisa aprender a servir com a caridade e benevolência com que Cristo nos serviu. Necessita ultrapassar os percalços do sofrimento com resignação, aceitar as determinações do Pai, saber sofrer e aprender definitivamente que a real felicidade não está na terra. Sim, irmãos, compreendamos por vez final que é impossível para nosso atual grau de evolução aprendermos e praticarmos o bem maior em uma só existência. Sempre necessitaremos de uma nova oportunidade do céu. Aqueles que querem superar os infortúnios, adentrar no reino do Pai, necessitam nascer de novo e dilapidar seus espíritos, a fim de que estes pratiquem as lições cristãs deixadas a nós por Jesus e apagando de seus espíritos as tendências escuras advindas das trevas. A lição do Evangelho, com certeza, não foi uma coincidência. E, a partir daquele dia, consegui compreender que nas parábolas de Cristo, além dos dizeres cristãos, estava prescrita a doutrina espírita. Após fechar o livro, orei pelos bons sonhos e adormeci com a felicidade de uma criança que acaba de ganhar um brinquedo novo. Claro que o livro não era um brinquedo, mas a minha felicidade igualou-se à de uma criança, e rendi graças e júbilos aos céus. Adormeci facilmente, mesmo porque aquela noite parecia calma, sem nenhuma perturbação da guerra. Apesar das acomodações rudes e simples, dormi como um anjo no colo do Pai. Nunca, mesmo quando em casa materna, procurei grandes luxos. Preocupava-me, sim, com o sono tranquilo e equilibrador, com o sono restaurador das forças físicas e espirituais. Pelo limiar da madrugada, despertei espantado com o sonho que havia tido. Conto-lhes hoje, e o denomino como o meu primeiro sonho como espírita. Novamente, sem mais ser novidade, estava sonhando com aquela bela e encantadora jovem. Como já lhes disse, nunca tinha visto ou dela ouvido falar. Jamais pensei sequer em uma moça com alguma semelhança física. Repetia ela a vestimenta que usara em meu último sonho. Havia um aumento na cor de seu chale, aquele que lhe cobria os ombros. Ele agora parecia com mais alvura, candura e muito mais brilhante. Emitia brilho tão intenso que, se diretamente olhado, ofuscava as vistas. Estava jovem num campo com poucas árvores, mas muitas flores. Flores de diversas espécies, lírios brancos e arroxeados, rosas amarelas e champanhe, pétalas das mais variadas cores, orquídeas grandes e azuis, cravos vermelhos com branco e muitas outras. Parecia estar no paraíso. Havia também pequenos arbustos que juntamente com as árvores pareciam meticulosamente podados. A grama era rasteira e transparecia como flocos suaves e leves de algodão de cor esverdeada. Encontrava-se a uns 2 metros dela um homem com vestes estranhas, semelhantes a uma túnica verde clara. Possuía ele barba grande, mas bem feita, e cabelos brancos. Na direção deles encontrava-me eu, com um terno azul e cabelo feito, com bigode e pouca barba, coisa de estranhar, pois eu possuía rosto limpo, sem barba ou bigode. Estranhava-me, também, o modo como assentávamos os pés à grama, pois parecia quase não sentir o peso do corpo, nem o suave gramado. Das flores, com leve vento em forma de brisa, conseguíamos perceber seu perfume encantador. Era muito diferente do que sentia nos passeios que fazia pelos campos floridos da Alemanha em plena primavera. Aquela imagem de sonho era ainda mais bonita. Notava, também,
A cor do céu algo mais clara e suave em seu azul. Parecia-me estar mais junto, mais próximo dele e de suas poucas nuvens. Foi então, após ter reparado em todas essas maravilhosas nuances, que aquela bela jovem assim me falou: Alexander, hoje